Em entrevista na estreia do SC Acontece, o governador Carlos Moisés fala sobre a administração estadual, a pandemia e a eleição de 2022. Ministra da Agricultura vem a Santa Catarina para participar de eventos sobre os impactos da estiagem no estado. Receita Federal apreende quase 80 quilos de cocaína no porto de Itapoá, litoral norte do estado. No esporte, Criciúma se reapresenta para a disputa da temporada de 2022. E veja também muita diversão e gastronomia no Festival Masterchef Beto Carreiro, edição de verão. Está no ar o Band Cidade com Rodrigo Cardoso. Olá, uma boa noite e uma excelente semana para você. A gente abre o Band Cidade nesta segunda-feira com uma entrevista concedida pelo governador Carlos Moisés à TVBV. Moisés esteve na estreia do SC Acontece, hoje, 12h50, e falou sobre a eleição, o governo, claro, e também a pandemia de Covid-19. Confira. Governador, eu vou começar lhe perguntando uma coisa que todas as pessoas estão comentando. Existe uma preocupação muito grande em relação ao aumento do número de casos de Covid-19 depois das festas de fim de ano. Empresários preocupados com a possibilidade de um lockdown logo ali na frente. Qual é a posição do governo do estado hoje? Nós temos uma coerência com o que a gente tem feito desde o início da pandemia. No primeiro momento, o governo do estado precisava mostrar para as pessoas que, de fato, nós tínhamos uma doença grave, que agrava, né? E tomamos medidas para todo o estado. Depois a gente detectou que elas se agravavam, se acentuavam, as crises de forma sanitária, de forma isolada em cada região. Então é isso que a gente faz hoje, com autonomia para cada região, para se autogerir. A Secretaria de Estado da Saúde continua acompanhando os casos, o número de casos ativos, estamos chegando aí a quase 20 mil casos ativos, né? Foi uma subida muito rápida, mas também observamos que não é tão grave a doença quanto nas primeiras ondas que nós tivemos. Então, nos traz um pouco de esperança também, isso ao mesmo tempo, né? Saber que, assim como as gripes, né, funciona assim, você vai tendo a capacidade de imunizando a população, seja por vacina, seja pelo contato com a doença, e a gente percebe agora, então, que nós temos uma nova onda que não agrava tanto. Nós superamos aí 209 pessoas internadas em UTI, agora em Santa Catarina, então, nós estávamos abaixo de 200 internados para a Covid-19, superou, mas, ao mesmo tempo, nem todos estão em condição de ventilação, obviamente, e é um quadro muito diferente do que nós tínhamos no início da pandemia. Queria saber como fica o seu posicionamento em relação aos candidatos à presidência da República. Bom, nós estamos com um cenário absolutamente indefinido, né, no Brasil. Obviamente que a nossa posição, a eleição aqui em Santa Catarina foi uma eleição com apoio da direita catarinense, né, com tudo que nós construímos até aqui, nós vamos nos manter coerentes, apoiando candidatos de direita, enfim, num relacionamento muito reto, né, com quem quer que seja o candidato. Agora, penso que o cenário é um cenário ainda muito indefinido, nós precisamos primeiro saber quem são de fato os candidatos, porque muitos dizem que são candidatos e muitas vezes nós teremos uma mudança de quadro aí. Definindo os candidatos é que vem as definições de onde a gente e com quem a gente vai estar. Obviamente que, certamente que com candidato de direita. Para ser candidato à reeleição, o senhor precisa ter um partido. E aí? Quando Exatamente. É que se define isso? Por isso, a definição legal é 31 de março, né? Até abril. Mas, obviamente, que a gente está construindo, né, conversas, diálogos, mas a nossa vontade é que eu esteja num partido neutro, um partido que não seja eu a razão pela qual alguém nos deixa e vai correr uma candidatura própria. Todos terão condição de caminhar conosco, porque a gente vai fazer uma escolha que não agride nem um lado, nem outro, enfim, aqueles que nos fizeram o apoio, né, e a base e a caminhada durante esses 3 anos aí de governo, com ótimos resultados. Mas tempo de rádio e televisão conta nessa sua decisão? Claro, é importante, por isso que a gente pensa também em conciliar, em fazer talvez algumas coligações na majoritária, para que a gente possa ter um pouco mais de tempo para falar do que nós construímos em Santa Catarina, que nem todos os catarinenses ainda conhecem. A grande dificuldade, talvez, do governo seja de entregar essa informação e comunicar com o cidadão. Mas aqui hoje é uma grande oportunidade. Nós estamos falando exatamente sobre o que nós temos feito por Santa Catarina. O Roberto Azevedo participou da entrevista, como você pôde ver aqui, e está comigo para falar do assunto. Tudo bem, Roberto? Boa noite para você. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a você que nos assiste. O que deu para perceber dessa entrevista? Qual é a análise que se faz desse bate-papo que você e a Karen tiveram com o governador hoje? O governador está centrado na administração. Mas a partir de agora, ele tem que dar o mesmo tempo, ou talvez mais, para a construção política. É esta construção política que pode levar Carlos Moisés à reeleição. E não faltam adversários. Tem aí o senador Jorginho Melo, do PL, tem o senador Esperidião Amin, do PP,
tem Décio Lima, do PT, que também tem lá Rogério Bortanova como opção, tem Fernando Coruja Agostini, do PDT, e por aí vai, Fabrício Oliveira, do Podemos aqui desfiar todo. E o PSDB, completamente indefinido, ou entre Gelson Merizio ou Vinícius Lumertz. Um do lado que apoiaria, teoricamente, o Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, que perdeu a prévia, e o outro um apoiador, obviamente, do governador de São Paulo, João Dória Júnior. Evidentemente que Moisés não quer entregar, mas o que ele quer construir? Ir para um partido, talvez o Avante, talvez o Republicanos, talvez o DC, que é um antigo PSDC. Quem não se lembra da música lá do José Maria Emael, né? É estes partidos que poderiam dar guarida ao governador e ele poder construir com o MDB, com o PP, com o PSD, outros partidos maiores, o tempo de rádio e televisão. É uma construção difícil, porque essa construção é feita por craques. E o governador só está entrando nesse jogo agora. Daqui a pouco eu volto com mais comentário aqui no Band Cidade. Ok, Roberto. Agora as informações da pandemia. O fim de semana foi marcado por um movimento intenso no Centro de Cultura e Eventos da Universidade Federal de Santa Catarina, aqui na capital. Centenas de pessoas fizeram fila para vacinação contra a Covid. Houve formação de filas no local, que é um dos pontos fixos de vacinação contra a Covid-19 na capital do estado. Adultos, idosos e também adolescentes com mais de 12 anos receberam a primeira e a segunda doses e também as doses de reforço. O Centro de Cultura e Eventos da UFSC fica aberto para imunização contra a doença entre 9 horas da manhã e 4 horas da tarde. E nas últimas 24 horas, 3 pessoas morreram aqui no estado vítimas da Covid-19. Com essas mortes, chegou a 20.227 o total de catarinenses que perderam a vida para a Covid-19 desde o começo da pandemia. 1.613 novos casos de ontem para hoje foram registrados. O total subiu para 1.264.793, com 1.224.127. Esse é o total de pacientes que se recuperaram da contaminação, felizmente, não é, venceram a batalha, e 20.439 casos seguem em acompanhamento, são os casos ativos. O número disparou, não é? 30,13% é a ocupação de leitos de UTI adulto Covid no estado, com 422 leitos vagos atualmente. E esse grande número de casos em acompanhamento, chamados casos ativos, que podem transmitir o vírus, foi impactante para a mudança na classificação de risco para a Covid-19. O estado agora tem 2 regiões no risco alto para a doença. É o que aponta, então, esse novo mapa de classificação de risco que está aqui no telão do Band Cidade. Vamos mostrar aqui o mapa atualizado. Agora são 2 as regiões na cor amarela, risco alto para a doença, Grande Florianópolis e Carbonífera. São, claro, regiões em que a transmissibilidade, que é o número de casos, aumentou. Na região carbonífera, ela está na cor vermelha, em nível gravíssimo. E na Grande Florianópolis, cor laranja, nível grave. Meio Oeste e Nordeste foram na contramão, melhoraram a situação, voltaram para o risco moderado, cor azul, e as outras regiões permanecem nesta classificação, que é a menos grave para a doença. Vale ressaltar que os sistemas já estão restabelecidos e os dados voltaram a ser inseridos pelos municípios, isso após aquele ataque hacker aos sites do Ministério da Saúde. Tanto é verdade que o vacinômetro está de volta. Vamos ver como é que está a vacinação em Santa Catarina. 11.469.485 doses aplicadas no estado. Total aí com a primeira dose, 79,70% de catarinenses imunizados com a primeira dose, 70,4% imunizados com as 2 doses ou a dose única. E aí já foram aplicados também mais de 500 mil de doses de reforço aqui no estado de Santa Catarina até o momento. E logo mais, depois do Band Cidade, tem o Jornal da Band. Os destaques dessa segunda-feira chegam com a apresentadora Joana Treptow. Boa noite, Joana. Olá, boa noite. No Jornal da Band de hoje nós vamos falar sobre a situação da chuva em Minas Gerais. É de muita apreensão. 145 cidades estão em estado de emergência. 20 mil pessoas foram obrigadas a sair de casa e 3 pessoas morreram depois de deslizamentos de terra. Tem uma barragem do Carioca, que está na iminência de romper. Nós vamos acompanhar tudo de pertinho. E também falamos sobre a vacinação em crianças entre 5
5 e 11 anos contra a Covid, que deve começar nesta semana. São mais de 4 milhões de doses a serem distribuídas ainda este mês. Todos os detalhes a partir das 7h20 no Jornal da Band. A ministra da Agricultura deve vir a Santa Catarina nessa semana. Tereza Cristina vai participar em Chapecó, no oeste do estado, de um encontro para tratar da estiagem por aqui. O evento está programado para as 16h no Centro de Cultura e Eventos Plínio Arlindo Diniz. A ministra é esperada para ver de perto os reflexos da estiagem e anunciar medidas de socorro aos municípios atingidos pela falta de chuvas. O governador Carlos Moisés da Silva também vai participar do evento, que vai contar com a presença de prefeitos e de lideranças do agronegócio catarinense. As regiões mais afetadas pela estiagem em Santa Catarina são o Extremo-Oeste, o Meio-Oeste e o Oeste. A falta de chuva traz preocupação quanto a uma quebra da safra de milho, o que pode impactar na produção de carne e de leite. Até o momento, a estiagem já provocou perdas de 1 bilhão e 200 milhões de reais para o agronegócio catarinense. Agora, Roberto, o que se espera é que a ministra venha, mas que ela traga notícias, concretas. Não basta apenas visitar Chapecó. Se vier com aquela do famoso, vamos liberar o seguro agrícola. Ora, o agricultor de Santa Catarina, o produtor rural de Santa Catarina, é responsável por grande fatia da produção de alimentos no Brasil. E não é só o risco de quebra na safra de milho, também tem risco de quebra na safra de soja, embora Santa Catarina não seja um dos maiores produtores nacionais. É que estas culturas são elementares e importantes para formatar um outro tipo de trabalho do agronegócio catarinense, principalmente o milho. Agora você imagina, se no campo a situação é essa, imagina para aquele produtor que é criador de suínos, aves. É uma situação mais delicada ainda. O problema é sempre o mesmo. Tem que haver uma política de socorro ao agronegócio, principalmente ao setor produtivo rural, mas nós também não podemos esquecer que há atitudes que são a médio e longo prazo, de formar situações bem definidas, com engenharia, com inteligência, com experiência, com planejamento, para dotar a região de situações alternativas para irrigar e fornecer água para essas propriedades. E não é só isso, também tem o reflexo nas cidades com a falta d'água. Se isso acontece quase todo o verão, e já começa lá no final do inverno, está na hora de tomar uma atitude. Dito isso, um grande abraço e até amanhã. Até amanhã, Roberto. Olha, a ousadia dos criminosos parece não ter limite mesmo, viu? Olha só o que aconteceu em Joinville, norte do estado. Câmeras flagraram a ação de 2 homens que tentaram furtar uma agência bancária na cidade. Nas imagens é possível ver o momento em que os 2 homens chegam à agência bancária, que fica no bairro Bucarém. Após observarem a situação, os 2 começam a agir. Enquanto um dos criminosos fica de olho, o comparsa usa uma ferramenta para abrir a porta. Em pouco tempo, os 2 conseguem abrir a porta e entram na agência. Momentos depois, a dupla deixa o local sem levar nada. Toda a ação durou cerca de 2 minutos. A Receita Federal apreendeu no porto de Itapoá, litoral norte do estado, mais de 78 quilos de cocaína. A droga estava escondida em um container. Esta foi a primeira apreensão da droga realizada pela Receita Federal em 2022. O destino da droga seria a Europa. Os 78,5 kg do entorpecente estavam escondidos no motor de um container refrigerado que chegava dos Estados Unidos. O container estava vazio e retornando do exterior quando os servidores da Receita Federal realizaram a inspeção através de scanners e notaram a droga nas imagens. De acordo com a Receita Federal, a inspeção por scanners é uma das medidas adotadas para realizar a verificação das mercadorias de maneira não invasiva, garantindo a agilidade no comércio exterior e, ao mesmo tempo, impedindo a ação de criminosos que buscam enviar ilegalmente produtos para fora do país. No ano passado, foram apreendidos no porto de Itapoá mais de 1 tonelada de cocaína. E a Polícia Rodoviária Federal apreendeu durante o fim de semana 10 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai. Foi na BR-282, em Catanduvas, meio oeste do estado. A mercadoria foi localizada em um veículo com placas de Chapecó que estava abandonado em uma plantação de eucaliptos, às margens da rodovia. Os policiais rodoviários federais chegaram até a carga após receberem uma denúncia. Um radiotransmissor também foi localizado, escondido dentro do painel do carro. O material e o carro foram encaminhados para a Receita Federal de Joaçaba.
E 13 pessoas ficaram feridas neste sábado em Blumenau depois de serem atacadas por abelhas. Entre elas estavam 8 bombeiros e 2 socorristas do SAMU. Em um vídeo que circulou nas redes sociais, é possível ver uma mulher deitada no chão coberta por uma manta para evitar o ataque das abelhas. Logo em seguida, 2 socorristas saem correndo do local tentando espantar as abelhas. 13 pessoas ficaram feridas. Entre elas estavam 8 bombeiros e 2 socorristas do SAMU que foram atacados por não utilizarem as roupas adequadas para esse tipo de resgate. Os 3 moradores foram encaminhados ao Hospital Santo Antônio, em Blumenau, para receber atendimento médico. Apenas a idade da vítima mais grave foi informada, uma mulher de 50 anos. Você confere agora como vai ficar o tempo nesta terça-feira em Santa Catarina. A previsão no Band Cidade. No litoral e no norte do estado, o dia vai ter chuva intercalada com períodos de melhoria. No litoral sul, chuva de forma isolada e com mais aberturas de sol. No litoral norte, os volumes de chuva diminuem em relação aos registrados no dia anterior. No oeste e meio oeste, o sol predomina ao longo do dia. As temperaturas vão estar mais elevadas do oeste ao sul do estado. Em Florianópolis, mínima de 20 e máxima de 26 graus. Em Joinville, variação entre 21 e 27. Em Lages, 14 graus de mínima e 27 de máxima. E em Chapecó, mínima de 16 e máxima de 31 graus. Quem já perdeu documentos sabe o transtorno que é ter que fazer tudo de novo, não é mesmo? Fora a incomodação com possíveis usos por criminosos. Os Correios têm um sistema de achados e perdidos específico para documentos, como mostra agora a repórter Ana Cristina Machado. A perda de documentos é algo que pode acontecer com qualquer pessoa, mas os Correios têm um sistema para ajudar o cidadão nessa busca. Quem encontrar um documento perdido, como carteira de trabalho, documento de identidade ou CNH, pode entregar em qualquer unidade dos Correios. Qualquer documento achado pode ser entregue em qualquer agência dos Correios ou depositado numa caixa de coleta, tá? Dessas de fibra que a gente vê na rua dos Correios. E esses documentos, tanto entregues nas agências ou depositados nas caixas de coletas, serão encaminhados para as agências centralizadoras que guardam esses documentos. E se a pessoa perdeu o documento em outra cidade ou até outro estado, o serviço também pode ser utilizado. A pessoa que perdeu o documento, ela pode acessar o sistema Achados e Perdidos. O jeito mais fácil de localizar o sistema é pelo buscador. Então, Achados e Perdidos Correios, manda buscar no buscador preferido da internet que vai achar o sistema. E nesse sistema via internet, a pessoa digita seu nome e o documento que perdeu, o tipo de documento, e o sistema vai acusar se o documento está de posse dos Correios e, em caso positivo, a unidade que está guardando esse documento. Só em Santa Catarina, mais de 1.300 documentos foram recebidos pelos Correios no ano passado, em 2021. No Brasil, esse número chegou a 90 mil, mas, desse total, poucos foram resgatados. Infelizmente, a procura pelos documentos perdidos é muito menor do que deveria. Então, hoje, aproximadamente 3 a 4% dos documentos são buscados pelos seus titulares. De acordo com os Correios, essa baixa procura pode estar ligada à falta de conhecimento do sistema pela população. Não conhecia ainda. Fiquei sabendo agora mesmo. Não conhecia esse sistema. Já perdi documento na rua, assim, em ônibus, já perdi documento, mas nunca me entregaram. A dona Vânia já conhecia o sistema. Uma pessoa que eu conheço já aconteceu e reencontrou o documento no correio. O documento fica nos Correios por um período de 60 dias. Documentos como cartão de banco, por exemplo, não são recebidos, só se ele estiver dentro de uma carteira com outros documentos de identificação. Para retirar, o cidadão deve levar um documento com foto e pagar uma taxa de R$ 5,95, independente se o documento está na cidade ou precisa pedir uma transferência para outra unidade dos Correios. Após esse período, o documento é enviado para o órgão emissor. Vem aí o esporte. O destaque é o Criciúma, que se reapresentou para a temporada. Para 2022, o Criciúma vai ter como primeiro desafio a disputa da Copa do Brasil. Além disso, o clube também tem as disputas da Série B do Campeonato Brasileiro e da segunda divisão do Campeonato Estadual. O técnico Cláudio Tencati, que garantiu a campanha do acesso à Série B em 2021, está mantido para a temporada deste ano. As metas elas são claras assim em termos de competições.
Copa do Brasil, avançar o mais longe possível. Quanto mais nós avançarmos, recursos nós traremos para o clube, maior poder de investimento, inclusive, na folha de pagamento ou na contratação de atletas, que é que a gente pode reforçar para o brasileiro. Campeonato estadual, nós sabemos que nós temos o compromisso do acesso. É voltar o Criciúma à Série A do Campeonato Catarinense, ser campeão mais ainda, até porque o Criciúma será a grande atração da competição. Né? E Campeonato Brasileiro da Série B, o primeiro passo é manutenção. Sobre o elenco para a disputa das competições, o time tem desafios a serem superados, em função da falta de calendário nos primeiros 3 meses do ano. A gente tem assim, uma missão que não é tão fácil nesses 3 primeiros meses. Por quê? Porque nós só temos apenas um jogo. A partir daí a gente pode construir um segundo jogo, a partir daí sim iniciar o brasileiro em abril, que essa é a ideia. Mas nesse início, então, a missão não é tão fácil em função disso. Olha, o verão vai ter muito mais sabor para quem visitar o Parque Beto Carreiro World em Penha, litoral norte do estado. É que até março vai ter o festival MasterChef Brasil com muita gastronomia. A repórter Ana Cristina Machado foi até lá conferir. As opções são variadas. Yakisoba, tacos mexicanos e, quem sabe, um creme brulee de sobremesa. Só de olhar já dá água na boca, né? E o sabor, então... Muito bom. O festival gastronômico MasterChef Brasil Beto Carreiro uniu tudo que é de bom. A alegria e diversão do parque e comida boa, de chefe mesmo, viu? Os pratos do festival são releituras originais do reality MasterChef Brasil, sucesso de audiência na Band. São 8 estações espalhadas pelo parque, cada uma representando um país. Na praça de alimentação também tem de tudo um pouco. Uma verdadeira viagem gastronômica e cultural, com mais de 30 opções para agradar todos os gostos. Até agora a gente já foi na Itália e na França, e agora a gente veio para comida mexicana, né? A gente escolheu o arroz de cupim e tá sensacional, uma delícia mesmo. Mas valeu super a pena provar. Eu peguei na estação francesa um drink que tá maravilhoso. Hoje experimentar os pasteizinhos de nata de sobremesa. Muito gostoso também. E não tem só opções de comida não, tá, gente? Tem opções de drinks também, com e sem álcool, é claro. E se você é daqueles que gosta de experimentar um pouquinho de cada coisa, tem a opção degustação, em tamanhos um pouco menores. Assim você consegue experimentar e continuar curtindo seu passeio. Eu, é claro, que parei aqui na Estação da França para experimentar esse drink que tá lindo demais, né? Vale a pena, tá, gente? E a Estação Brasil tem um gostinho todo especial. As receitas do cardápio foram assinadas pelo chefe e jurado do reality, Henrique Fogaça. E eu trago bem a minha cozinha que eu pratico no Sal, que é uma cozinha bem brasileira, misturada com contemporânea. Então eu fiz uns pratos simples, porém muito gostosos. São pratos que eu usava no meu restaurante no começo. Tem pratos até hoje, que eu faço um arroz de cupim, que é uma carne cupim, com ovo frito, uma mandioca frita e um risoto de carne seca com queijo coalho, um pouco de parmesão também, que é delicioso e foi um dos primeiros pratos que eu pus no Sal. O chefe esteve no evento durante esse fim de semana para uma tarde de autógrafos e também para conferir o festival. Eu acho que a gastronomia universal aí tem várias vertentes, então é legal trazer isso no festival para as pessoas conhecerem um pouquinho de cada país, né? No paladar, porque a gente conhece um povo pela gastronomia. O festival MasterChef Brasil Beto Carreiro, edição de verão, vai até o dia 6 de março, hein? Ainda dá tempo de aproveitar. Nada mal, hein? E é isso, ficamos por aqui com o Band Cidade de hoje. Vem aí as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band, fique ligado. Mais informação amanhã, 12h30 no Jogo Aberto SC com a Cacau Corazza e 12h50 no SC Acontece com a Karen Fabiani. Boa noite, até amanhã, tchau, tchau.